Sejam todos muito bem-vindos nesta noite de segunda-feira. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Nós interrompemos neste momento a programação da Rede Alesp para passar a transmitir ao vivo a 12ª reunião das audiências públicas do Orçamento 2020, que hoje acontece aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu peço a atenção de todos, antes da gente dar início à reunião desta noite, que acompanhem o nosso vídeo institucional de 3 minutos, onde saberão toda a explanação do que está acontecendo nessas 19 reuniões que estão percorrendo todo o estado de São Paulo e o que deve acontecer logo em seguida ao término delas. Por favor. É o maior evento legislativa de São Paulo, fora do Palácio 9 de Julho. Os parlamentares vão ao encontro da população para ouvir as demandas da sociedade paulista sobre o orçamento estadual para 2020. Os 94 deputados estaduais que formam a Assembleia Legislativa de São Paulo assumiram a missão de defender os interesses da população de todo o estado. Nas audiências públicas, a representação parlamentar estará a cargo dos deputados que formam a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, responsável pela análise da proposta da Lei Orçamentária Anual. 19 audiências públicas serão realizadas até o dia 23 de outubro, em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo. Durante as assembleias, 20 pessoas terão tempo de 3 minutos para apresentar sugestões. Nós precisamos de uma ambulância. Gostaríamos de pleitear pista de atletismo em nossa cidade. As demais podem usar um formulário distribuído no local ou acessar o portal da Alesp no sítio www.al.asp.gov.br. O objetivo é recolher sugestões de todo cidadão interessado em contribuir com a elaboração da lei. A participação direta da população é a forma mais democrática para definir o destino dos recursos públicos, de acordo com as prioridades de cada região do estado de São Paulo. As sugestões apresentadas nas audiências públicas ou pela internet até o dia 23 de outubro podem se tornar emendas dos deputados estaduais. É possível saber se a proposta se tornou emenda parlamentar através do portal da Alesp. Após cada audiência pública, as sugestões apresentadas pela população serão apresentadas no portal em relatórios, vídeos e notícias, garantindo transparência em todo o processo. As propostas da população serão analisadas por um deputado relator designado pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Será elaborada uma proposta final, unindo os desejos da população à proposta orçamentária enviada pelo governador João Dória. Após a aprovação do parecer na comissão, o projeto será discutido e votado em plenário. Para uma emenda ser incorporada à LOA, é preciso a aprovação da maioria dos deputados estaduais. Neste momento, eu peço a atenção de vocês para chamar a composição da nossa mesa desta noite. Por favor, eu chamo para presidir a reunião de hoje o deputado estadual Dirceu Dalben. Para sentar ao seu lado, eu peço a presença do nosso também deputado estadual, Paulo Fiorilo. Para ocupar a mesa, por favor, eu peço a presença do vereador de Ribeirão Preto, desta cidade, o senhor Adalto Marmita. Para se juntar a eles, eu chamo agora o senhor José Roberto Legramandi, vereador de Motuca. Por favor, também peço a presença aqui para compor a mesa de Magna Fiscal, vereadora de Guariba. Também de Guariba, eu peço a presença aqui na mesa da senhora Neia Guimarães, vereadora dessa cidade.
Finalizando a nossa mesa, por favor, eu chamo a senhora Andresa Furini, vereadora de Batatais. Gostaria também de agradecer a presença de autoridades que estão aqui conosco nesta noite. Bruno Jesus, ele que representa o deputado estadual Gil Diniz, obrigada. Também está aqui conosco o senhor Dalmo Mano, representando o vereador Jorge Parada, aqui de Ribeirão Preto. Obrigada pela presença também do senhor Antônio Sérgio, ele que é diretor da Unesp de Jaboticabal. Também está presente aqui conosco o Renato Cabral, ele que é coordenador da Defesa Civil e assessor do prefeito daqui, dessa cidade de Ribeirão Preto. Obrigada também pela presença do senhor João Tanaka, representando o Hospital das Clínicas daqui de Ribeirão. Também está presente esta noite o Flávio Rassi, que é do Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. Obrigada pela presença também do senhor Emílio Campos Costal, ele que é diretor regional do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. E agradecer também a presença de Emanuele Fortunato, da Assistência Social Fundação José Lazzarini de Batatais. Com a palavra, o nosso presidente, o deputado Dirceu Dalben. Muito boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, nos permitir estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, mais uma audiência pública, dessa feita aqui na cidade de Ribeirão Preto, onde estamos discutindo o orçamento para 2020, onde nesse ano de 2019 é que vamos aprovar a peça orçamentária na Assembleia Legislativa. E, dessa forma, com as audiências públicas do orçamento, é possível uma participação maior da população e nós entendermos o que é as prioridades para o Estado. Quero aqui saudar, do meu lado direito, meu colega, companheiro de mandato, deputado Paulo Fiorilo, deputado por São Paulo, saudar o nosso anfitrião aqui no município, o vereador de Ribeirão Preto, Adalto Marmita, saudar a vereadora de Guariba, a Magna Fiscal, o representante deputado estadual Gil Diniz, que está aqui representando o nosso colega, o coordenador da Defesa Civil e nosso amigo e assessor do prefeito Duarte Nogueira, o coronel Catita, aqui com muita honra para nós termos aqui, a vereadora Andressa Ferini, a vereadora de Guariba, Neia Guimarães, o representante do Hospital das Clínicas, o João Tanaka, o líder comunitário do Jardim Helena, o Edson Luiz, o popular Cebola, o diretor da Unesp de Jaboticabal, o Antônio Sérgio, representando aqui a Unesp, o conselheiro municipal de moradia, Pratini Nunes, o líder comunitário do Jardim Progresso, o Ricardo dos Santos, a Secretaria de Cultura do PT de Ribeirão Preto, o Márcio Coelho, o oficial administrativo do Hospital da Clínica, o Antônio José Sequi, o Sindicato de Saúde de São Paulo, diretoria regional, o Edson Carlos Fidelino, o Fórum Pro Cultura, Dácio Bicudo, de Ribeirão Preto, o vereador do PL de Mutuca, José Roberto, vice-diretora da Andampesp, Beatriz de Melo Marques, a Associação dos Professores Aposentados do Estado de São Paulo, Lavanda de Oliveira, representante dos vendedores ambulantes, Rosângela da Silva, Assistência Social Fundação José Lazzarini, Emanuele Fortunato, coordenador regional da União dos Movimentos por Moradia, Mauro de Castro, Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, Flávio Rassi, diretor regional Emílio Campos Costal, representante do vereador José Parada, o assessor deputado estadual Rodrigo Galdino, do especial do deputado estadual Gil Diniz, já falei dele,
e o coordenador de moradia estadual de São Paulo, Eli Carlos Mariano. Em nome de quem eu nominei, saudar a todos os presentes, a população que aqui vieram. Dando início à nossa audiência, passo a nossa chefe de cerimônia, a Silvia, para dar sequência à apresentação do nosso deputado Paulo Fiorilo. Por gentileza. Enquanto a Silvia vem aqui, também quero agradecer a toda a nossa equipe da Alesp, que incansável já há algumas semanas vem acompanhando várias audiências no Estado, e essa equipe que dá toda a sustentação para que nós possamos desenvolver o trabalho. E quero também agradecer aqui a equipe, a assessoria do deputado Paulo Fiorilo, da minha assessoria, por esse apoio logístico e por estar nos acompanhando. E um agradecimento especial, viu, deputado Paulo? A minha esposa, a Mara Dalben, e a minha filha, a Caterine Dalben, que vieram me acompanhando também hoje aqui. Meu muito obrigado. Silvia, com você. Chamo agora, então, o deputado Paulo Fiorilo, que, como em outras reuniões esteve presente, fez uma apresentação de números falando sobre orçamento e, principalmente, também sobre o plano plurianual. Com vocês agora o deputado Paulo Fiorilo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. O pessoal está cansado, hein? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Saudar aqui o deputado Dirceu Dalben, que preside essa reunião, essa audiência pública. Em nome dele, eu quero saudar todas as nossas vereadoras, vereadores, fazer uma saudação também ao público que veio, quem luta por moradia, em nome do Platini. E queria também saudar aqueles que nos acompanham pela transmissão da TV Alesp. Só para registrar, o deputado Dalben, é o vício de iniciativa. O Gil Diniz pediu para mandar um abraço especial a ele, que está acompanhando. Você falou que está assistindo ao vivo, depois nós vamos cobrar. E o presidente, o Wellington Moura, também disse que está plugado e acompanhando. Queria saudar a assessoria dos parlamentares, eu não vou repetir porque o deputado Dirceu Dalben já fez a referência. Queria aproveitar rapidamente para a gente poder acompanhar dois projetos que são fundamentais na discussão desse próximo semestre na Assembleia Legislativa. Eles são importantes para todos que estão acompanhando esse debate, que têm uma preocupação com as questões que são ligadas ao orçamento. Um é o PPA, é o Plano Plurianual, que vai discutir os próximos 4 anos do governo, do ponto de vista das ações e do orçamento. E o outro, que o deputado Dirceu já fez referência, é o orçamento de 2020, que a Assembleia deve ter recebido hoje e que tem que ser aprovado até o final do ano, que vai definir onde serão gastos os recursos do Estado para o próximo ano de 2020. Então, lembrando, o PPA, os próximos 4 anos, orçamento 2020. Eu queria começar com o PPA, porque é o que vai nortear. O plano plurianual é um plano do governo para os próximos 4 anos, 2020 e 2023. Ele mostra em que áreas o governo irá investir ou terá gastos. Ele é a base para o orçamento dos próximos 4 anos. E é nele que estão definidos os programas que serão realizados pelo governo e quais os resultados esperados por ele nesses 4 anos. O que significa que a gente vai ter, a partir daí, um norte desse governo que tomou posse no início desse ano. O PPA 2020 e 2023, a gente fez uma comparação. Então, se a gente olhar o que era 2016 a 2019 e o que é 2020 a 2023 em números. Não dá para vocês verem, mas é 967 bilhões contra 1 trilhão 118 bilhões, um crescimento de 15,6%. O problema é que quando a gente corrige os números, a gente vai ver que tem um decréscimo de 4,1%, um valor menor para os próximos 4 anos, se a gente corrigir os 4 anos passados. A inflação IPCA dos últimos 4 anos de mais ou menos 20%. Então, teremos uma queda real de mais de 48 bilhões, 4,1%. Próxima.
Quais são os principais problemas encontrados do ponto de vista deste deputado que fez a leitura do PPA? O governo retirou o quadro de investimentos regionalizados. Por que é ruim? Porque a gente não tem a condição e a capacidade de analisar como será os 4 anos do ponto de vista das regiões administrativas. O governo projetou um pequeno crescimento para os próximos orçamentos. E o objetivo estratégico, São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social, foi retirado e não foi substituído por absolutamente nada. Nós estamos vivendo um momento difícil. O Estado de São Paulo, segundo a secretária Patricielli, tem 10 milhões de desempregados, 3,3 milhões são desempregados que perderam o emprego e estão procurando, e o resto a gente considera quem está na informalidade, quem deixou de procurar emprego. Na realidade, esses dados são do próprio governo. Bom, vamos para a execução orçamentária do governo de São Paulo. Como a gente não tem a proposta do governo para o próximo ano, o que eu me dispus a fazer, junto com a assessoria da Alesp e da bancada do PT, foi comparar como é que está o orçamento de 2019, como é que está sendo a execução, comparado com 2018, agosto desse ano com agosto do ano passado. Bom, receita total. A gente tem uma queda de 0,9%, e eu vou dizer para vocês onde está essa queda. Receitas correntes, uma queda de 2,1%. Aí, receita tributária, a gente tem um acréscimo de 5,9%. Impostos, o acréscimo também é de 5,9%, e o ICMS, que é o principal imposto do governo, houve um crescimento de 3,1%. Por que tem aqui, então, um decréscimo de 0,9%? Por conta das receitas correntes. São os repasses que o governo federal tem que fazer para o governo estadual. E esses repasses não estão acontecendo. O secretário Meirelles esteve na Assembleia e, quando ele mostrou o primeiro quadrimestre, a gente já percebe que o governo federal está deixando de repassar para o governo estadual. Eu fiz uma pergunta ao Meirelles se era um problema do Estado de São Paulo. Ele disse não, é um problema de todos os estados, é o início do governo, há uns arranjos necessários. Então, é preciso que a gente fique atento. É possível que mude? Eu estou dando um dado de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos mais um quadrimestre. Próxima tela é mais ou menos um resumo. Em 2019 até agosto, o governo recebeu de receitas mais de 165 bilhões, valor próximo a 2018. Em tributos, o governo arrecadou mais de 120 bilhões, um crescimento real de 5,9%. Assim, no final de agosto de 2019, o governo tinha em caixa quase 34 bilhões, sendo 26 de liquidez imediata. Próxima. Aqui a gente fez uma comparação de algumas áreas. Eu quero pedir desculpas porque a gente não fez de habitação, mas depois a gente pode mandar. Eu vou dizer para vocês, porque a gente, nas 2 outras audiências que eu coordenei, o debate não era sobre a habitação, e então a gente acabou não trazendo. Mas depois eu vou passar os dados para vocês, já falei com o Emílio, que é da assessoria, a gente pode mandar por WhatsApp, por e-mail. Reparem que se a gente comparar as despesas por função, saúde, educação, segurança e agricultura, a gente tem uma queda na saúde de 2,4%, um crescimento na educação de 1,2% e na segurança um crescimento de 0,8%. E na agricultura, uma queda de 3,1%. Se a gente considerar os dados totais, 0,8% de crescimento, mas aqui a gente destacou apenas 4 áreas. Podemos seguir despesas com juros. Onde é que está o grande problema do governo nesse período até agosto? Pagamento de juros e encargos da dívida e a amortização da dívida. Só de juros houve um crescimento de 8,4% e na amortização da dívida 24% de crescimento. Portanto, se o governo tem recurso, onde é que ele está gastando? No pagamento e amortização das dívidas. Esse é o grande problema que está colocado até agora. Bom, aqui tem só as informações que eu já disse. Agora vamos para as despesas. E eu queria mostrar Ribeirão Preto. As despesas totais do governo, se comparado agosto com agosto. Ribeirão Preto teve uma queda de 4,9 milhões, 0,4%. 1,3 bi para 1,3 bi, a diferença é de menos 4. A região administrativa de Ribeirão recebeu 4,9 milhões a menos. Próximo, investimentos. Investimentos eu também destaquei em Ribeirão.
houve uma queda de 25% de agosto a agosto. Ribeirão, até agosto do ano passado, tinha recebido 48 milhões, nesse ano, 36. Sofreu uma queda de 12 milhões em investimentos, se comparado com 2018, uma queda de 25%. E no total de investimentos de todas as regiões administrativas, 32% a menos. Execução do orçamento. Em 2019, o governo arrecadou 6,7 bilhões a mais, agosto a agosto. Ao mesmo tempo, gastou menos 675 milhões com saúde e agricultura, se a gente comparar 2018 e 2019. Mas gastou 1,5 a mais com juros e dívidas, comparando agosto a agosto. A região de Ribeirão Preto recebeu menos 4% de recursos em 2009, se comparado com 2018. Em investimento, o governo deixou de gastar com a região de Ribeirão 12 milhões, menos 25%. Vamos para a execução orçamentária agora, nessa macro aqui nessa região administrativa de Ribeirão. Eu não vou falar de todas as cidades, mas aí vocês têm cidade por cidade. Se vocês repararem, tem cidade como Barrinha, que na questão das despesas perdeu 89%, se comparado. 97% Luiz Antônio, e assim vai, poucas cresceram. Quem cresceu? Altinópolis, Cajuru, Dumont, Guariba e Ribeirão Preto, 4%. Próxima tela, as despesas totais do governo, comparação que a gente fez. Dos 25 municípios da região administrativa de Ribeirão, 20 receberam menos recursos se comparado 2018 com 2019. Foram quase 5 milhões a menos com despesas da região. Isso representa uma queda de 0,4. Investimentos, a próxima tela. Investimentos, vocês vão olhar aí, a única que teve um crescimento, as únicas, Cajuru, 404%, mas era 155 mil, foi para 788 mil, e Ribeirão Preto, que cresceu 166%. Isso é a cidade. Próxima tela, e eu estou terminando. Dos 25 municípios da região administrativa de Ribeirão, 19 receberam menos recursos comparado com 2018. Foram 12,3 milhões a menos, ou seja, 25%. A última tela. O governo diminuiu os investimentos em todas as regiões do estado, sendo que a região de Ribeirão Preto recebeu 12 milhões a menos. Menos dinheiro para escolas, creches, hospitais, pós-saúde, estradas, habitação, moradia, etc. Na realidade, o governo irá gastar menos nos próximos anos, se comparado com os 4 passados. E o governo não mostrou os investimentos por região. Então, o que será que estão planejando para Ribeirão Preto? Bom, essa é a última tela. Queria agradecer ao deputado Dirceu Dalben e deixar essa contribuição para o debate aqui hoje. Muito obrigado. Agradeço a participação esclarecedora e sucinta do deputado Paulo Fiorilo. São dados, números, comparando o orçamento de 2018 e o executado em 2019, e isso dá um parâmetro para todos com relação ao que é possível trabalhar e propor para 2020. Quero saudar a vereadora de Motuca, a Daniele Petrazzo, e também o presidente da Câmara Municipal daquela cidade, o Alisson de Souza Rodrigues, e também o prefeito municipal, João Ricardo, prefeito de Motuca, a quem eu convido para fazer parte da mesa, prefeito João Ricardo. Paulo Fiorilo, colega deputado, na sua explanação, comentou sobre o PPA e sobre o orçamento. A nossa Constituição Federal, ela criou um sistema orçamentário para os entes federados, que através do PPA, o Plano Plurianual, que determina e norteia por 4 anos os investimentos direcionados pela União, pelo Estado e pelos municípios, e nesse momento nós estamos tratando do orçamento do Estado. Ela é composta também pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o que nós estamos discutindo aqui nessa audiência pública.
e através da LOA, que ela tem que estar num quebra-cabeça encaixada na LDO e na PPA, que nós vamos trabalhar o orçamento do Estado. O orçamento do Estado tem uma receita prevista para esse ano de 2020, na LDO, de 231 bilhões e 162 milhões. O que é composto essa receita? O ICMS, a parte do Estado, 110 bilhões. Outras receitas, que é arrecadações diversas, 38 bilhões. Receita das autarquias e empresas, 5 bilhões. Desvinculação de receita, 1 bilhão. A receita previdenciária, e sempre deficitária, 5 bilhões 351 milhões. Receita vinculadas, 18 milhões e 910 milhões. Transferência aos municípios, o que é? A quarta parte de ICMS que as prefeituras recebem. Desses 110 bilhões arrecadados no Estado, 45 bilhões é transferido aos municípios. E operações de crédito, um valor de 5 bilhões. Total das receitas, 231 bilhões 162 milhões. Há despesas, que é importante a população saber para onde é direcionado esses recursos. A sua maior quantidade de valores, 92 bilhões aproximado, para ser exato, 91 bilhões 892 milhões, é para pessoal e encargos sociais. Sentenças, acordos judiciais e desapropriações, 3 bilhões. O custeio da máquina pública é alto, 53 bilhões. A transferência aos municípios, já comentei, 45 bilhões. O serviço da dívida, que é o que o Paulo Fiorilo comentou ali, que aumentou o pagamento de dívidas, que é de 20 bilhões previsto de despesa para 2020. Uma reserva de contingência de 50 mil e para investimento para os 645 municípios paulistas, nós temos em torno de 16 milhões de reais. E é esse 16 bilhões de reais, que é esse cobertor curto, que nós vamos ter que ter muito jogo de cintura, imaginação e competência para burilar, mexer no orçamento para encaixar as demandas e as necessidades de toda a população. Num orçamento que já vem enxuto, já vem meio que engessado, mas nessas audiências é a nossa obrigação ouvir dos senhores e das senhoras quais são as necessidades e as prioridades e tentarmos, através do nosso mandato e dos demais colegas, ao examinar o orçamento, que na data de hoje, dia 30, é o último prazo final para que os governos e os prefeitos entreguem os orçamentos para assembleias legislativas, câmaras federal e por câmaras municipais e por Congresso Nacional, hoje nós estaremos recebendo na LESP o orçamento e a partir de então, encerrando essas audiências da LESP, nós iremos discutir e propor emendas ao orçamento. Por isso o objetivo dessas audiências. Quero aqui já dar início à nossa audiência através da participação popular. Essa participação popular se dá através das lideranças dos moradores, das autoridades que aqui se faz presente e vão usar a tribuna na sua fala sobre o tema Orçamento 2020, em torno de 3 minutos, que devido ao tempo nós temos um limite regimental. Então eu já convido para vir aqui à frente, para usar a tribuna, a Rosângela da Silva Abrantes, do Sindicato dos Ambulantes e Munícipes, aqui da cidade. Por gentileza, enquanto a Rosângela já adentra aqui ao recinto, a mesa, a tribuna de honra, já convido também para se aproximar e sentar aqui, para ficar mais próximo, o Emílio Campos Costal e a Beatriz de Melo Marques, já para ficar aqui nessas escrivanias, para a hora de chamá-los, a gente ganhar um tempo maior, para que tenhamos a oportunidade de vocês usarem do tempo regimental. Rosângela, assim que você estiver preparada, a tribuna e o microfone é seu,
dentro de 3 minutos, seu tempo regimental. Boa noite a todos. Boa noite a toda a mesa, ao deputado Dirceu Darley, em nome de todos, saúde da mesa. A minha presença aqui nesta noite é como de cada munícipe que está aqui, porque nós vemos tanto dinheiro dos impostos e muitas das vezes esse dinheiro não chega em melhorias para a população. Eu faço parte de uma população com problemas de circulação, eu tenho uma úlcera varicose na perna, e por incrível que pareça, já faz 5 anos que nada é resolvido, mas pouco tempo está sendo solucionado. Sabe com o quê? Com câmara hiperbárica. Eu não tenho dinheiro para pagar uma câmara hiperbárica, uma sessão, mas foi liberado com pedido de justiça. E eu imagino que a população merece esse tratamento, onde muitos sobrevivem de várias situações, mas nós, o povo, não tem esse direito. E para ter esse direito de uma câmara hiperbárica, para que uma úlcera varicose venha a ser fechada, precisa ser pedido por um advogado. Então, eu imagino que a nossa saúde, ela precisa amparar o povo, mas não apenas com pomadas que fica passando e doendo da mesma forma. A população, ela é carente de representantes que nos representa e realmente manda verba para aquilo que é preciso. Faço parte também, creio que ainda está dentro do horário, faço parte também dos microempreendedores ambulantes de Ribeirão Preto, aonde está sendo solucionado. Mas eu imagino que essa mesma situação ocorre em todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo são feitas apreensões diariamente, pessoas tratadas como nada. Então, eu quero deixar um recado para a LESP, vocês que nos representam, deputados estaduais. Por favor, olhe este povo que não tem emprego, olhe este povo que está vendendo uma água, um churros, um morango, olhe este povo que está vendendo uma mandioca na carriola para levar o sustento para a sua família, para não ter que roubar, porque ele quer lutar com dignidade. O povo merece respeito. Muito obrigada. Muito obrigado a Rosângela, na sua fala sucinta, objetiva, clara e dentro do tempo regimental. Com a palavra, Silvia. Por favor, eu gostaria de fazer o convite novamente para que venha a compor a mesa aqui junto com as nossas autoridades, 16. O senhor João Ricardo, ele que é prefeito do município de Motuca, também já está aqui. Obrigada. Também Daniele Petrazzo, vereadora de Motuca também. Por favor, pode vir compor a mesa aqui. E também eu convido o senhor Alisson de Souza, ele que é vereador e presidente da Câmara Municipal de Motuca, por favor, para fazer parte da nossa mesa aqui essa noite. Deputado, com o senhor. Dando sequência à audiência, convido o Emílio Campos Costal para fazer o uso da tribuna e da fala no tempo regimental de 3 minutos. E já convido o Edson Carlos Fidelino, para vir aqui se aproximar da bancada e também, logo após, na sequência, usar a tribuna. Com a palavra, o orador. Emílio. Botãozinho. Muito obrigado, senhor presidente, todas as autoridades e ao público presente. Eu represento o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, que é uma entidade que defende os interesses dos trabalhadores das ETECs, das FATECs e da administração central do Centro Paula Souza. Eu vou ser breve, já que tem muita gente aqui para demandar no dia de hoje. Nós temos 2 reivindicações históricas, que é ter 3,3% da cota parte do ICMS, assim como USP, Unesp e Unicamp possuem. Nós temos vinculação com a Unesp, então nós demandamos que nós tenhamos a nossa cota parte de 3,3%.
e demandamos também 50 milhões para o nosso plano de saúde institucional, né, para que a gente tenha nas despesas correntes para custeio desse plano de saúde institucional. Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas 50 milhões? Isso já era previsto no nosso plano de carreira, aprovado em 2014, e até hoje não foi atendido pelo governo do Estado. Nós temos uma grande expectativa e urgência que essa demanda histórica nossa, um compromisso assumido pelo governo do Estado, já há 5 anos, possa ser, de fato, cumprido. Aproveito também para reivindicar que as bolsas de permanência, né, sejam oferecidas aos estudantes das FATECs, assim como também existe um projeto que já foi aprovado na Alesp também para os estudantes das ETECs, já que a gente tem uma evasão altíssima nas FATECs, e como uma forma de que haja um maior aproveitamento do investimento do governo do Estado, que esses estudantes possam ter a sua bolsa para que possam custear transporte, alimentação, xerox, e é um valor que eu não tenho dados atualizados, mas eu acredito que dos últimos números que eu tenho seria apenas 5,5 milhões por ano para 1,5% dos 70 mil fatecanos. É bastante estudante e acredito que não seria, apesar dos problemas sérios arrecadatórios que o Estado enfrenta, que o Brasil como um todo tem enfrentado, né, seria extremamente necessário para que a gente não tivesse uma degradação social maior a essas categorias. Muito obrigado, e muito obrigado ao público presente que acompanha pela TV Alesp. Agradeço ao Emílio Campos Costal pela sua fala, pela sua colocação e também pelo tempo regimental de 3 minutos. Só lembrando a todos que estão participando, quem está acompanhando também pela TV Alesp, e já convidando a Beatriz de Melo Marques para se dirigir até a tribuna, vice-diretora da APAMPESP, comentando que todas essas reivindicações, esses dados, estão sendo compilados e será anotado pela equipe de assessoria da Alesp, que na Comissão de Orçamento, Finanças, a qual Paulo Fiorilo e eu fazemos parte, e muito bem presidida pelo deputado Wellington Moura, tudo isso será compilado e será objeto de discussão no momento oportuno de votação do orçamento. Com a palavra, a oradora Beatriz. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui representando a APAMPESP, Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, Regional de Ribeirão Preto. A nossa entidade tem mais de 20 mil associados e nesta região nós temos 2.300 associados. Então, é isso que eu estou representando. As minhas colegas estão ali. Eu peço que levantem e mostrem a nossa camiseta, porque nós somos professoras aposentadas. Palmas para as professoras. Muito obrigada pelo respeito. Nós viemos aqui pedir, na verdade, o cumprimento de leis que já existem, que é a lei da nossa database, que é a Lei 12.391, que é de 2006, já é antiga e nunca foi cumprida, né? Nós nunca sabemos quando virá algum reajuste. Então, acho que já se faz tempo desse cumprimento, né? Principalmente neste momento, estamos pedindo um olhar sobre o Fundeb, que essa é a grande discussão da educação, né? Fundeb é um fundo que agrega verbas que paga o salário dos professores e todo o magistério. O que está acontecendo é que estão nos tirando do Fundeb. As duas PECs que correm, a PEC 15 e a PEC 65, não colocam
o professor aposentado. Ela diz professores em exercício. Nós ficamos em exercício por muitos e muitos anos. Nós contribuímos esses anos todos e continuamos contribuindo também após aposentados. Então, não faz o menor sentido, nem para nós, nem para os municípios, nem para o Estado, que a gente saia do Fundeb. Não existe uma razão para isso. Né? Isso vai prejudicar os municípios, vai prejudicar o Estado e vai nos prejudicar. Não tem ninguém ganhando com isso. Né? Existe uma falsa alegação aí para defender isso. Nós estamos pedindo, inclusive, para essa casa, em todas as câmaras municipais, uma moção de apoio à inclusão do aposentado, a manutenção do Fundeb e a inclusão do aposentado na verba da educação. Não existe razão para essa discriminação do aposentado. Beatriz, a outra por questão, gentileza, devido ao tempo regimental, se a senhora puder ir concluindo, para a gente poder dar a oportunidade de todos falar dentro do tempo. Eu sei que o tema precisa de muito mais horas para você falar, não é 3 minutos, mas eu sei que você tem capacidade de resumir para a gente poder encerrar. Só faltam 2 reivindicações. A terceira reivindicação nossa para o orçamento é o reajuste de 14,54% do nosso salário, que é um reajuste que nos equipararia ao piso nacional. Nada justifica o Estado de São Paulo não pagar o piso nacional para os aposentados. E a outra questão fundamental, que é para os professores e para todos os demais funcionários, é a contribuição paritária do governo para o IANSP. O governo não deposita a parte dele. No IANSP, nós pagamos a nossa parte, o governo não deposita. Quer dizer, o IANSP, o que está sempre devendo para o funcionário público? Porque o governo não coloca os 2% que seria a parte dele. Tá certo? Então, essas são as 4 reivindicações nossas. Eu agradeço o carinho de vocês com os professores, conosco, que contribuímos e continuamos contribuindo. Nós somos a história da educação e continuamos. E obrigada a vocês, parabenizo a iniciativa das audiências públicas, porque neste momento especial, o Brasil está precisando muito de democracia e dessa participação popular. Muito obrigada. Muito obrigado a Beatriz de Melo Marques, a vice-diretora da Ampampesp de Ribeirão Preto. E já chamo aqui para usar a tribuna o Edson Carlos Fedelino, Sindisaúde, diretor regional de Ribeirão Preto. E enquanto o Edson usa a tribuna, sobe a tribuna, só quero comentar que eu e o Paulo Firulilo já estamos aqui levantando alguns dados na questão do Fundeb. Fundeb é uma lei federal, professoras, e certamente nós vamos entrar em contato com os deputados federais para saber como é que está isso e o que te esclarece, porque o Fundeb é o que regulamenta a aplicação no ensino, na educação, e realmente não seria justo os aposentados não terem aí a sua participação. Com a palavra, o orador Edson Carlos Fidelino. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do deputado Dalberto Amber e Dalben, esqueci o nome. Eu estou com o Engler de manhã de Franca. Realmente, de fato, uma audiência pública, onde o público compareceu graças ao movimento de moradia. Porque eu fui hoje de manhã em Franca, tinha no máximo 10 pessoas. Eu acho que o público tem que participar realmente do orçamento do Estado. Eu estou aqui representando os trabalhadores públicos da saúde do Estado de São Paulo, com a triste notícia de que na sexta-feira vão ser fechados 24 leitos psiquiátricos no Hospital Santa Teresa, um hospital estadual, devido à falta de profissionais médicos, assistentes sociais, enfermeiros, porque não dão... E sabe qual a desculpa da Secretaria da Saúde? Que vão fazer uma reforma no pavilhão. E nós temos 3 pavilhões desocupados. Então, nós temos lá
24 leitos que vão ser fechados no Hospital Santa Teresa, porque falta profissionais de saúde. Por que falta profissionais? Não é atrativo mais o salário do Estado de São Paulo. Não aparece médico para o concurso. O João Tanaka está aqui, ele sabe, ele trabalha no HC como eu, há 20 anos no HC estou, e todo ano tem corte no orçamento. A importância que tem o Hospital das Clínicas para a região e o corte no orçamento todos os anos. Uma falta de respeito do governo do Estado de São Paulo, que já vem do mesmo partido há muitos anos, o corte de verbas no HC de Ribeirão Preto e na saúde como um todo. Deixei com vocês um levantamento do DIEESE sobre a receita corrente líquida do primeiro quadrimestre de 2019, onde o governo do Estado gasta com o pessoal da saúde 6,8 bilhões. E se ele der um reajuste dos últimos 5 anos da inflação de 45,58, ele vai gastar 9 bilhões de um orçamento de 161 bilhões, que foi do primeiro quadrimestre. E qual o respeito que o governo do Estado de São Paulo tem com os trabalhadores da saúde, da educação, da segurança, de todos os trabalhadores públicos como um todo? Cadê, falando do movimento de moradia, cadê o CDHU, que é só um prédio hoje aqui na Avenida Independência, na área sul, aqui da cidade, área nobre, que não faz nenhum projeto de moradia popular? Então o governo de São Paulo deixa muito a desejar com relação ao povo. Os trabalhadores da saúde pedem socorro, sabe por quê? O número de suicídios que nós temos na saúde é muito grande, senhores. É muito grande. Na última semana tivemos uma companheira que se suicidou em Presidente Prudente, e ela é só mais um número de vários que vem acontecendo nos trabalhadores públicos da saúde do Estado de São Paulo. Os trabalhadores estão adoecendo pelos baixos salários. Sabe qual é o salário de um técnico de enfermagem que dá banho, que dá medicação, que cuida do paciente? Menos que o mínimo federal. Sabe por que ele ganha hoje o piso do Estado? Porque o governador é obrigado a pagar o piso do Estado, que era para ter sido reajustado em janeiro, e foi reajustado só agora em outubro para R$ 1.200. R$ 1.200 ganha um profissional da saúde, para dar medicação, para dar banho, para cuidar de uma pessoa que está no leito doente. E qual o respeito do governo do Estado de São Paulo com esses trabalhadores? Nenhum. Nenhum, porque não tem um plano de carreira, não dá o devido valor à qualificação desses profissionais. Então, eu peço aos deputados que levem nosso pleito à casa. E, não sei se vocês sabem, a última quarta-feira teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que já não é responsabilidade dos deputados mandar para o Executivo reajuste de salário de servidor, mas agora o governador vai ser desobrigado a conversar sobre reajuste, como se já não fosse, né? Ele já não conversa com a gente. E agora ele vai ter que só mandar uma justificativa para a Assembleia, justificando o porquê que ele não está dando o reajuste. Ou seja, ficou muito mais fácil para ele ainda não reajustar salário de servidor. É verdade. Com relação ao IANSP, me solidarizo aqui aos companheiros do IANSP também, que o governo não cumpre a cota dele de 2% com o IANSP. Falta com o IANSP, só o trabalhador público que contribui com o IANSP. É um hospital público que só o trabalhador contribui, o governo não dá a contrapartida dele. E aí, vamos lembrar que o PSDB já governa há mais de 24 anos no Estado de São Paulo. Edson. Eu queria concluir aqui, concluir, por gentileza. Agradecer a todos, agradecer a audiência pública que estamos tendo aqui em Ribeirão Preto, que realmente, pela primeira vez, eu vejo uma audiência pública onde o público está. E deveria ser mais vezes assim. O público tem... As coisas têm que sair daqui do povo para cima e não de cima para baixo. Obrigado. Muito bem. Agradeço ao Edson Carlos Fidelino, do Sinte Saúde, Regional de Ribeirão Preto, pela sua participação, e convido para fazer uso da palavra o vereador Adalto Marmita, vereador dessa casa e segundo vice-presidente. Com a palavra, Adalto Marmita. Boa noite, deputado Dirceu Dalben. Boa noite, Paulo Fiore. Boa noite, a vereadora Andressa e todas as autoridades aqui. O que eu vejo aqui, deputado, né, é a saúde, é a educação. Então, eu vejo a moradia que é abandonada, né? Essas pessoas saíram da casa deles aí, não foram à toa, né? A gente vê aí mãe, pai com filhos no colo e às vezes não é escutado, né? Às vezes não é ouvido pelo poder que rege o nosso país, que rege a nossa cidade. Então, eu quero aqui que essa audiência pública, deputado,
não seja simplesmente uma audiência para ouvir ou para enganar essa população, essas pessoas que estão aqui pela educação, pela saúde mental, que a gente vê abandonada, e a gente vê aí pessoas morando, principalmente essas pessoas aqui que moram em comunidade, que moram no meio de esgoto, que não tem uma saúde, que tem que ter um endereço, né? Não tem um endereço fixo para chegar num posto de saúde e falar, não, eu moro nessa residência. Então, o que a gente está precisando mesmo, é igual eu vi a mulher do deputado falando, né? Na questão da igualdade, se a gente não consegue igualar a igualdade social, mas pelo menos a gente dá para essa população aqui um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, porque não adianta ter audiências públicas e não funcionar. É a gente saber que o dinheiro entra. O dinheiro tem imposto aí, e um imposto alto. Então, o que eu peço aqui, eu agradeço a todos, dá atenção para esse pessoal da moradia. Eu já vivi numa comunidade, eu sei como que é. Vocês não estão aqui brincando, né? A Beatriz subiu aqui, ela também não está brincando, ela está falando a verdade. Como subiu aqui o rapaz para falar também do Hospital Santa Teresa abandonado, o pessoal, o hospital psiquiátrico aí, você vê ali no posto de saúde, amarrado mais de 15 dias, aquela pessoa amarrada. Imagina a cabeça da mãe, imagina a cabeça do pai, vendo o filho sofrendo ali surtado. Então, deputado Dalben, a gente agradece mesmo essa audiência, igual muitos falou, é difícil você ver as pessoas aqui lotarem o plenário, mas essas pessoas vêm aqui porque elas precisam. Porque as pessoas que não vêm aqui não precisam, não estão preocupadas com a audiência, não estão preocupados com o problema da população, com o problema dos aposentados, né? Com aquele problema das pessoas que vivem no hospital aí sofrendo. R$ 1.200, um enfermeiro ganhar, o enfermeiro é um médico, é ele que cuida, né? Ele que dá os primeiros socorros ali, e não tem valor. Então, a gente pede aqui, deputado, que leva assim essa demanda. Eu acho que eu gostaria de ver o Dória sentado aqui, né? Eu gostaria de ver ele sentado aqui, né? Todo mundo gostaria de ver ele sentado aqui. Então, a gente vê os deputados, né? E a gente gostaria do governador também participar dessa audiência para falar diretamente para o público. Então, eu agradeço mesmo essa audiência, agradeço essa população. Eu vou deixar o tempo para vocês, que vocês têm muito o que falar. Uma boa noite a todos. Muito bem. Parabéns. Parabéns ao vereador Adalto Marmita pelas suas palavras, pela colocação. E é isso mesmo, é o representante do povo falando pelo povo. E cada vez nós vemos mais judicializado a saúde, judicializada a educação, recorrendo à justiça para ter atendimento médico, para ter direito à educação. E nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho de formiguinha, tentar resolver essas questões dentro do diálogo, da conversação e levando às reivindicações. Quero aqui chamar o Flávio Rassi para usar a tribuna. Ele é do Fórum do Litoral Interior, Irlande, São Paulo. E também já convido para se aproximar aqui da bancada, ficar nas mesas, o Antônio José Dequeque, oficial administrativo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e também o Dácio Bicudo, do Fórum Pro Cultura de Ribeirão Preto, que posso se assentar aqui. Com a palavra, na tribuna, o orador Flávio Rassi, no tempo de 3 minutos. Flávio, e se você puder olhar à direita, onde está ali o pessoal, eles vão sinalizar. Irão sinalizar a você o tempo que você tem. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos, a todas e a todes. Falo em nome da cultura, um tema que não é recorrente nas audiências. Peço licença para ler um pequeno manifesto. Manifesto em defesa da cultura do interior paulista. Realizo hoje, nesta audiência, um manifesto como integrante de cooperativas de arte e cultura, como integrante do Movimento Cultural de Ribeirão Preto, colaborador do Fórum Estadual de Pontos de Cultura, colaborador do Fórum de Cultura da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, integrante do Fórum de Artes e Políticas Públicas do Litoral Interior e Grande São Paulo e da Frente Estadual de Cultura, e como artista e produtor cultural da cidade de Ribeirão Preto e do interior paulista.
Recentemente circulou uma notícia que colocava Ribeirão como uma das cidades que mais destina parte do seu orçamento para a cultura no Estado. Vejam que estamos falando de uma parcela de cerca de 0,6% do orçamento municipal, sem considerar os frequentes contingenciamentos. O fato de uma cidade que não investe em cultura há mais de 4 anos, apenas cumprindo parte dos seus compromissos com o orçamento que é destinado, ser colocada como uma das referências no Estado, apenas demonstra o descaso como a cultura vem sendo tratada em praticamente todos os municípios paulistas. Ainda assim, Ribeirão Preto é tida como uma das principais cidades produtoras de cultura no interior, e isso se dá devido à atuação dos artistas e agentes que a movimentam na cidade. E, em se tratando de política pública, a importância do programa de editais do PROAC para as cidades do interior. Uma concentração enorme dos investimentos estaduais em cultura se dá na cidade de São Paulo, visto que em equipamentos culturais, centros de formação, a maioria dos projetos e ações estão todos na capital ou atuam como profissionais da capital. Nós seguimos perpetuando as relações de metrópole e colônia, com olhar de gestão centrado na mecânica de produção capital-centrista, e pouco sobra para as nossas cidades no interior ou para uma produção de pesquisa e que se distancia da lógica de mercado. Nós defendemos que o governo do Estado atue por todo o Estado, e, seguindo essa lógica, as audiências da Alesp ouvindo o interior é de suma importância. Assim como também é importante o entendimento de que o PROAC Editais é hoje uma das principais ferramentas de investimento na cultura nas cidades de todo o interior paulista. Por isso, pedimos o apoio para que a destinação de orçamentos para 2020 seja ampliada em relação a 2019, fortalecendo artistas, agentes e uma produção cultural que hoje é relegada pelos seus municípios e pela União. Ideal seria que este programa atingisse a meta de aporte pleiteada desde 2013 em 100 milhões, com metade destinada à produção da capital e metade destinada à produção do litoral interior e Grande São Paulo, onde está a maior parte da população e quase todos os municípios, equiparando-se ao montante que hoje é destinado ao programa de renúncia fiscal do PROAC-CMS, que coloca recurso público com a decisão de investimento nas mãos de empresas. Aproveito para citar a necessidade dos novos gestores e representantes do povo olharem com atenção para essa importante ferramenta de fomento para impedir que distorções no seu uso prejudiquem a sua função. Observamos este ano falhas em etapas importantes como composição e tempo hábil para o trabalho eficiente de bancas de seleção, um sistema de cadastramento eletrônico que não suporta a demanda e táticas em edital que favorecem produtoras em detrimento do cooperativismo, forma de organização legal e eficiente que represente os profissionais da cultura. Quase finalizando, chamo a atenção para os dados que serão gerados na edição do PROAC deste ano, que demonstram a expansão do PROAC Editais e reforçam a necessidade urgente de aumento de recursos para atender minimamente a enorme demanda que ficou comprovada. Eu agradeço o espaço e conto em nome dos artistas e agentes da cultura, dos movimentos que integro, que a Alesp e o governo do Estado reforcem seu olhar para a cultura do interior paulista. E acrescento que cultura não é privilégio de elite. Acesso à cultura, ao lazer e ao entretenimento é direito da população. Muito obrigado. Muito obrigado ao Flávio Rassi pela sua colocação, pela sua fala. E chamo agora para usar a tribuna, na sequência aqui da lista de inscrição, Antônio José Bequete, oficial administrativo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, nos tempo regimental de 3 minutos. Boa noite a todos os deputados da Assembleia Legislativa, hoje aqui representado por Dirceu Delbon e Paulo Firulilo, e cumprimentar a toda a mesa e a todos os presentes aqui. Embora o nosso diretor regional do Cine Saúde tenha falado aqui, mas há uma dívida muito grande do Estado com relação aos trabalhadores do Hospital das Clínicas, com a própria instituição, que o tratamento que é realizado do HC de Ribeirão Preto não é o mesmo tratamento que é realizado com o HC de São Paulo, se comparar. Então, a gente pede um pouco mais de atenção nesse sentido. Hoje, nós, trabalhadores, estamos trabalhando sobrecarregado, pelos baixos salários, há uma defasagem muito grande, e, às vezes, o governador do Estado de São Paulo demora anos para fazer a reposição. A gente está trabalhando sobrecarregado, as pessoas estão sofrendo assédio
moral no local de trabalho, e há muitos, infelizmente, que não aguentam as pressões, elas estão aumentando o índice de suicídio no Estado de São Paulo. Então, nós temos que ficar atentos para isso e exigir do Estado de São Paulo o respeito e o merecimento que esses trabalhadores têm. Da nossa parte, nós, trabalhadores administrativos da saúde, das autarquias no Estado de São Paulo, em 2013, o Estado regulamentou a jornada de 30 horas para todos os trabalhadores da área central e deixou as autarquias de fora. Embora os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo se comprometeram a regulamentar a jornada dos trabalhadores do HC, das autarquias do Estado de São Paulo em 90 dias, até hoje a Alesp ainda não concretizou. Então, a gente está aqui cobrando a regulamentação da jornada de 30 horas para os trabalhadores administrativos do Estado de São Paulo. E, mais uma vez, pedir muito esclarecidamente recurso para aumentar o salário dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Hoje, um técnico de enfermagem inicia com um salário base de R$ 400 no HC. Um enfermeiro, o salário base é de R$ 600. É inadmissível o Estado mais rico da nação pagar os piores salários no Estado de São Paulo. Então, estamos aqui reivindicando esclarecidamente para deixar recursos para aumentar a valorização desses trabalhadores, além da reposição automática de contratação para o hospital. Com baixo salário e tendo que fazer cargas, sobrecarga, para poder atender a demanda da população, a gente está trabalhando sobrecarregado e muitos dos nossos trabalhadores estão sendo estressados. Tem aumentado consideravelmente a procura de trabalhadores a médicos psiquiatras e muitos deles chegam até cometer o suicídio por conta dessa pressão. E aumentar também o salário... Para concluir, desculpa, eu sei que o tema... reservar aumento também para o Vale Alimentação, que hoje o Estado paga R$ 12 do Vale Alimentação para o funcionalismo público. É inadmissível, a gente não come com R$ 12 no Estado de São Paulo. Então, aumento salarial, aumento do Vale Alimentação e aumento do prêmio de incentivo. Muito obrigado, Antônio José Detcheck. Dando sequência, convido a vereadora Magna Fiscal, do município de Guariba, para usar a tribuna no tempo regimental. E já peço para o Dácio Bicudo, ele já está aqui? Já está aqui. E também para vir aqui à frente, o Mauro de Castro Freitas, coordenador regional União de Movimentos e Moradias de Ribeirão Preto, para que seja... já está aqui, fica mais próximo. Com a palavra, a oradora, vereadora Magna. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes, vereadores, prefeito, deputado, toda a assessoria, no nome do deputado Paulo Fiorilo e o Dirceu Dalben. Quero cumprimentar também a toda a população presente, parabenizá-los por esse ato de vir reivindicar o direito de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, deputado, eu trouxe alguns ofícios e... dentre eles, eu vou citar um, depois o senhor vai ver os demais, que é sobre a nossa rodovia. Eu quero solicitar sua valiosa intercessão no sentido de viabilizar recursos financeiros necessários para o alargamento ou duplicação da ponte sobre o Rio Bonfim, divisa dos municípios de Guariba e Mutuca, na rodovia SPV 044, prefeito Duarte Varela e Francisco Malzoni. Dentre as rodovias estaduais que passam pela nossa cidade, está a SPV 044, dominada como rodovia prefeito Duarte Varela, que liga esse município a importantes vias rodoviárias do Estado de São Paulo, sendo que esta vicinal é muito utilizada como rota de pedágios, sacrificando os usuários que utilizam necessariamente todos os dias a via, principalmente para o escoamento da produção agrícola e transporte escolar para Araraquara e São Carlos. Porém, no limite geográfico de Guariba, com a cidade de Mutuca, essa vicinal existe uma ponte sobre o Rio Bonfim, que não atende com qualidade e segurança os veículos que necessitam utilizar essa via, pois não possui a largura suficiente para a passagem de 2 veículos, situação que se agrava com
em razão do declive que essa vicinal apresenta nos dois sentidos, antes do acesso à referida passagem. O meu prefeito, inclusive, ele manda um abraço para o senhor, não pôde estar presente porque teve um compromisso, o doutor Francisco Dias Mansano, e ele, deputado, me relatou hoje, assim, meio triste, que ele já protocolou esses ofícios. Eu tenho certeza que o prefeito de Mutuca, que está presente aqui, também deve ter trago um ofício, trouxe um ofício relacionado a esse problema, e ele disse que foi mais um ofício para o governo do Estado. E ele disse assim que ele... eu entendi que ele não acredita, mas eu acredito. Eu acompanho o seu trabalho, eu vejo a sua dedicação e dos deputados que estão lá na Assembleia, tem vários deputados lá que defendem a bandeira, e eu acredito que o senhor vai interceder por nós, por Guariba, por Mutuca e toda a cidade que está nessa circunvizinhança aqui, e eu tenho certeza que o senhor vai levar esse nosso ofício e vai fazer algo para que mais vidas de pais, de família, não sejam ceifadas nesse local. Então, de todas as demandas, é essa que eu trago essa noite. Eu sei que o tempo é curto, 3 minutos já deu, que ele está ali no cantinho. Meu muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Muito bem. Muito obrigado à vereadora Magda. Vereadora Magda, da cidade de Guariba, que dentro do tempo regimental colocou aqui uma das reivindicações da cidade e da região. Passo a palavra agora, convido à tribuna o Dácio Bicudo, Fórum Pro Cultura de Ribeirão Preto, para usar no tempo regimental. E já convido para vir aqui à frente Ricardo dos Santos, líder comunitário do Jardim Progresso, e também o Márcio Coelho, secretário de Cultura do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, para ficar mais próximo, para, na sequência, serem chamados. Com a palavra, o Dácio. Dentro do tempo regimental, Dácio, 3 minutos. Ali, à minha esquerda, se você puder acompanhar, eles vão dar um sinal para você. Ah, tá legal. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Continuando o que o Fábio estava falando, eu, Dácio Bicudo, meu nome artístico é Bicudo Júnior, e faço parte de um fórum de cultura aqui da cidade de Ribeirão Preto. Este fórum Pro Cultura, no dia 5, 6 e 7 de julho, nós reunimos para continuar a conversa e a discussão em cima da cultura de Ribeirão Preto e as 34 cidades que são as cidades metropolitanas. E constatamos um setor muito grave, porque assim, além da falta de verbo, né, que todo mundo sabe, não tinha uma participação efetiva dos prefeitos das cidades vizinhas. Então, assim, o que eu vim pedir agora, além de uma verba destinada desse orçamento enxuto para a cultura dessa metropolitana de Ribeirão Preto, eu venho pedir também um engajamento dos prefeitos dessas 34 cidades metropolitanas para que continue com essa discussão em cima da cultura, porque a cultura, hoje em dia, como o Fábio falou, não é para elite, é para todo mundo. A cultura ela pega desde a criancinha até um senhor aposentado. A cultura é nossa raiz, por isso que vem, né? Agronegócio, cultura porque cultura é raiz, é nosso povo, são as nossas verdades. Então, na ONU, tem um parágrafo lá, que são entre uma das metas, no artigo 22 e 27, parágrafos 1 e 2, pela ONU, que elege nessas 17 metas até 2030, a cultura vai ser responsável para a conquista desse desenvolvimento sustentável. É a cultura, entendeu? É a cultura que, bom, enfim, vou ficar redundante aqui, mas é isso a reivindicação minha, que os prefeitos venham aderir a esse nosso movimento e dar a verdadeira importância à cultura. Tá bom? Obrigado a todos, tenham uma boa noite, bom trabalho. Muito obrigado ao Dácio Bicudo,
sucinto, objetivo e claro nos 3 minutos. Convido o Mauro de Castro Freitas para usar a tribuna. E já convido o Edson Borges dos Santos, o Cebola, para já se acomodar aqui mais à frente, para na sequência também ser chamado. Com a palavra, senhor Mauro de Castro Freitas, coordenador regional da União dos Movimentos de Moradia de Ribeirão Preto. Boa noite a todos. Boa noite. Mauro Freitas, eu sou arquiteto, coordeno aqui em Ribeirão Preto, região, a UMM, a União dos Movimentos de Moradia da Grande São Paulo Interior. Saúdo os nossos deputados aqui presentes, é uma oportunidade única da gente estar aqui debatendo e construindo políticas públicas saudáveis. Ribeirão Preto, senhores deputados, conta com, hoje, atualmente, 96 ocupações, com em torno de 25 mil famílias residindo nessas áreas. Há 2 anos, o movimento vem construindo, junto com a municipalidade, através de Conselho de Moradia, várias audiências públicas, uma estrutura legislativa que possibilite a produção de moradias aqui no município. Dessas 96 ocupações, 54 já estão, por decreto, indicadas para fazer regularização fundiária. Ocorre o seguinte, sabemos que o Estado não possui recursos financeiros para moradia, o município também não, e a federação menos ainda. Os programas habitacionais para a faixa 1, que é a população de baixa renda, simplesmente foram excluídos. O Minha Casa Minha Vida não constrói em Ribeirão Preto há 2 anos e não temos perspectiva de construção em Ribeirão. E além disso, 46 ações de reintegração, já com liminar de juiz, estão em andamento. E nós lutamos pelo seguinte, nós precisamos de ter políticas públicas que deem condições mínimas de moradia digna, do tipo lote urbanizado, regularização fundiária nesses assentamentos que têm condição de serem urbanizados e um programa mínimo de cesta básica para alimentação. Nós não queremos aqui em Ribeirão Preto programa igual em São Paulo de PPP, parceria público-privada, que para a gente é parceria pública porcaria. Por quê? O Estado, o município, entrega área para as empreiteiras e as empreiteiras vão construir para famílias de classe de renda 2, 2,5 e assim por diante. A população de baixa renda não tem condição, por exemplo, num programa de PPP, como é feito lá em São Paulo, pagar uma prestação de R$600. Então, aqui em Ribeirão Preto, não queremos PPP. Queremos programa de parceria com o povo, ou seja, discutir políticas públicas que sejam viáveis e que tenha ampla participação popular. Isso é a nossa mensagem aqui do Movimento Moradia em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Agradeço ao Mauro Freitas, do Movimento de Moradias. Convido para dar sequência aqui à audiência o Ricardo dos Santos, líder comunitário do Jardim Progresso. Enquanto o Ricardo se aproxima, está aí o Ricardo? Está aqui. Para usar a tribuna, eu quero aqui comentar sobre o que o Mauro Freitas disse aqui, que é muito importante nós usarmos 2 ferramentas que existem, que é o REURB e o próprio programa Cidade Legal, que são ferramentas que estão à disposição aí no Estado e que tem de ser disponibilizado à comunidade em parceria para a gente poder legalizar e viabilizar essas moradias. Com a palavra, o orador. Boa noite, senhor deputado, boa noite, senhores prefeitos, senhores vereadores, boa noite, público presente, boa noite, lideranças. Estamos aqui hoje discutindo uma audiência pública
vocês no sonho da casa própria. Eu já tive nesse local aí, alguns anos atrás. Fico feliz de ver o movimento de moradia crescer. Está aí o Eli. Nós demos esse primeiro passo em 2007, né, Eli? O primeiro contato com o movimento para chegar para Ribeirão Preto. Eu me afastei por questões pessoais, mas hoje eu quero falar para vocês o seguinte: no sonho da gente ter a nossa documentação em mão, da gente ter o nosso título de posse, tem muito caminho a ser andado. Eu estou na parte final. Fizemos uma titulação. O Jardim Progresso, hoje, ele tem 2.087 residências, segundo o próprio Cidade Legal, que fez um cadastramento, mas fez um cadastramento de forma superficial, onde hoje nós estamos enfrentando um problema. Temos mais de 700 pessoas que não foram tituladas. Temos erros de nome de pessoa, temos a secretaria hoje é responsável, porque o governo vem, faz o cadastramento e passa para a secretaria. A secretaria hoje não quer mais conversar com a gente. Eles não querem assumir os erros. Então, eu acredito que, como não é só na cidade de Ribeirão Preto que está fazendo essas regularizações fundiárias, está pelo estado todo, parece que chega perto de 5.000 já regularizações, só que Ribeirão Preto, nesse exato momento, nós estamos com mais de 2.500 e não estamos sendo assistidos. O vereador está aqui, ele pode confirmar, reuniões que a gente faz com a secretaria, ela cancela no dia da reunião, algumas horas antes, para não falar com a gente. Eles não querem assumir os erros que eles fizeram na titulação, os erros de medida topográfica, os erros das quadras e de lote. Eles estão errando quadra e lote, um serviço de topografia. Eles não querem fazer a titulação de um lote condominiado, ou seja, aquele terreno que mora mais de uma família. Se a primeira pessoa fez o cadastro no dia que o agente passou, a pessoa estava trabalhando, a pessoa por algum motivo não estava lá, eles não estão querendo reconhecer essa outra pessoa. E de uma forma amadora, estão falando para as pessoas que daqui a um ano ela pode convencer aquela pessoa que foi titulada, que se tornou proprietária do terreno dela inteiro, a fazer uma doação. Gente, nós estamos dentro do processo de regularização. Nós não podemos aceitar essas coisas. Estão brincando com o sonho da pessoa, o sonho da casa própria. Hoje eu fiz mais de 50 protocolos no protocolo geral. Por quê? A prefeitura não nos atendeu, a Secretaria de Planejamento não quis receber esses pedidos oficialmente, passaram nós até para a Fazenda está com um cadastramento anterior, onde a Secretaria de Planejamento agora diz que não aceita aquilo. Ricardo, tempo esgotado, por gentileza, se você puder concluir. Então, eu queria pedir a todos presentes que prestem atenção, aos senhores deputados, porque acredito que não está acontecendo só aqui. O vereador Marmita tem que me acompanhar em várias reuniões. Eles estão fechando a porta, estão brincando com o nosso sonho de ter o direito de uma casa própria. Obrigado a todos. Muito bem. Convido o Márcio Coelho, secretário de Cultura do Partido dos Trabalhadores, para, no tempo regimental de 3 minutos, usar a palavra. E já solicito também que se aproxime o Platini Nunes, conselheiro municipal de moradia de Ribeirão Preto, e o Carlos Aparecido Macedo, munícipe, e o Edson Borges dos Santos Cebola, que na linha vão ser os próximos oradores. Com a palavra, o orador. Boa noite a todos. Em nome do deputado Dirceu Dalben e do companheiro de partido, Paulo Fiorilo, eu gostaria de parabenizar a essa iniciativa, que é muito importante o povo ter a oportunidade de se colocar. Eu sou Márcio Coelho, secretário de Cultura do Partido dos Trabalhadores e prefeito autoproclamado de Ribeirão Preto. Isso pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira, não. A prova de que não há prefeito nessa cidade, no que concerne à cultura, que nós não temos aqui nenhum representante da Secretaria de Cultura.
nem a secretária, nem o outro representante. Então, isso é muito importante que a gente frise. Nós precisamos lutar para acabar com a demonização dos profissionais da cultura, que culminou no ataque à nossa maior dama do teatro brasileiro, que é a Fernanda Montenegro, que foi atacada pelo senhor Roberto Alvim da Funarte. Trabalhador da cultura não é vagabundo. Ninguém vive de edital de cultura, como se fala aí. A gente acorda cedo e trabalha, de manhã, de tarde, de noite, como todo mundo. Embora os editais da Lei Rouanet, PROAC, PROAC CMS, PROAC editais, sejam uma ferramenta muito importante para nós que fazemos cultura, infelizmente não dá para viver disso. Porque são milhões de artistas nesse país e o orçamento desses editais é muito pequeno. Então, eu gostaria de pedir aos nobres deputados que atentassem a esse fato. Gostaria de chamar a atenção também a falta de paridade com o orçamento. O companheiro Flávio Rassi aqui falou que a gente vem lutando há muito tempo por 100 milhões no PROAC, em que 50% fica na capital e 50% para o interior, no interior. No entanto, mais de 70% da população, me corrijam se eu estiver errado, está no interior. E o dinheiro vai ficar na capital. Quer dizer, o dinheiro da Secretaria de Estado da Cultura, e depois eu vou falar um pouco na mudança do nome, rapidamente, é claro. Quer dizer, além de todos os equipamentos, todos os gastos que o Estado já tem na maior cidade da América Latina, a maioria do dinheiro fica na capital, em vez de ir para o interior. Então, eu peço a vocês isonomia na distribuição do dinheiro do PROAC. Márcio, sim? Por gentileza, eu sei que o tema precisa de mais tempo, mas para você concluir. Para concluir, eu gostaria de pedir que se tenha respeito aos profissionais do interior, e quando a gente tiver virada cultural no interior, que se respeite os profissionais de cultura do interior. Não venha com uma programação pré-determinada. Muito obrigado. Obrigado ao Márcio. Obrigado ao Márcio pela sua fala, e já convido para fazer uso da palavra, usar a tribuna, o Pratini Nunes, conselheiro municipal de moradia de Ribeirão Preto. Enquanto o Pratini Nunes se aproxima da tribuna, quero aqui agradecer e mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, Paulo Fiorilo, pela TV Alesp. População na audiência acompanhando, pessoas de todas as cidades, de Sumaré, de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, e também o nosso deputado Alex de Madureira, o nosso presidente Wellington Moura, nos acompanhando aqui pela TV Alesp. Um grande abraço a todos, com a palavra o orador. Boa noite a todos. Meu nome é Platini Nunes, sou conselheiro municipal da moradia, hoje em Ribeirão Preto. Fazer uma grande denúncia aqui, tá agradecendo a presença do nosso companheiro de partido, Paulo Fiorino, e o Dirceu Dalben, que vem fazendo esse trabalho maravilhoso. E também não deixando de estar falando também do nosso vereador Adalto Marmita, que está prestigiando essa sessão. Eu hoje venho aqui fazer uma denúncia que o Conselho de Moradia de Ribeirão Preto hoje vem fazendo um trabalho muito errado com a presidência, onde que tirou as reuniões que era de todos os meses, agora ficou trimestral, falando que não tem assunto para a reunião, onde que a cidade de Ribeirão Preto hoje tem mais de 100 situações de ocupação em Ribeirão Preto, chegando a quase 42 mil pessoas na cidade, 12 mil famílias. Isso aí é a grande situação de Ribeirão Preto hoje. A prefeitura está fazendo um grande centro em Ribeirão Preto, não tem nenhum real para habitação, e eu peço, com todo respeito, até uma falta de respeito também dos deputados chegar aqui, apresentar uma pasta e não ter a participação da moradia, não ter o orçamento, sendo que aqui em Ribeirão você está vendo que o problema é moradia. Então, isso aí é um grande fato. O nosso companheiro falou que não trouxe a pasta da moradia para mostrar para a gente,
Mas em Ribeirão Preto, diferente de outra cidade, com 100 ocupações hoje, o problema maior é a moradia, onde o orçamento hoje não tem nem, a gente participou do orçamento e não tem nem R$1 para moradia. Se no município não tem, o governo federal cortou Minha Casa Minha Vida, e agora o Estado, o que apresenta para nós? Essa é a pergunta. Obrigado a todos e boa noite. Agradeço a fala do conselheiro Pratini. Convido para fazer uso da tribuna o Carlos Aparecido Macedo, o munícipe. Enquanto isso, Paulo Fiorilo tem um informe para passar. Platini, eu disse que eu ia passar o dado, e eu sou rápido. Vou te dar o dado agora. É o seguinte, ó, no Estado, na habitação, se comparado agosto com agosto, foram 553 milhões contra 349, portanto, uma queda de 36%, quase 37%, no Estado. Agora, eu vou dar um dado que é interessante para vocês acompanharem. A queda, eu falei que é de 37%. Em nenhum ano anterior, até agosto, o Estado gastou com habitação na região de Ribeirão. Mas agora, em 2019, eles gastaram R$ 733 mil, dividido da seguinte maneira: investimentos, metade para habitação urbana e metade para infraestrutura urbana. Então, eu queria deixar para vocês verificar onde é que estão esses R$ 773 mil que o Estado destinou para a cidade de Ribeirão. Então, eu queria... Então, só para concluir, eu acho que assim, esses dados ajudam, inclusive, no debate que vocês precisam fazer com a cidade, e a gente já viu aqui que tem uma porta, ou 2, 3, 4 fechadas para o movimento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Deputado Paulo Fiorilo, esclarecendo aqui alguns dados e comentário. É um dinheiro muito pouco, né, Paulo, para um município e uma região como Ribeirão Preto. Com a palavra, o Carlos César Aparecido Macedo, morador, munícipe, aqui de Ribeirão Preto. 3 minutos, peço ao senhor ali acompanhar à esquerda, que os nossos coordenadores vão dizer ao senhor, quando estiver faltando 1 minuto, para o senhor ir para a conclusão. Boa noite a todos, né? Boa noite. Meu nome é Carlos César, sou munícipe. Eu tenho uma filha especial, e Ribeirão Preto não dá suporte para uma criança especial. Não só a minha, mas várias. Nós lutamos por 1 ano, 2 anos, para ter psiquiatra infantil na rede. Ficou fora da cidade 8 meses sem psiquiatra infantil na rede. Crianças precisando de laudo, precisando de atendimento, de sequência, de várias situações. Eu tive que, eu como pai e a minha esposa como mãe, a gente foi em vários órgãos, Ministério Público, OAB, secretarias, assessor de prefeito, imprensa, assessoria e assessorias. E o excelentíssimo vereador também, o Marmita ajudou bastante. Então, a gente vem pedir que a saúde mental em Ribeirão Preto está morta. Eles estão deixando a desejar. As pessoas hoje sofrem por ser alcoólatra, drogado e isso daí. Mas não é desse jeito. Hoje, uma criança na escola, ela não afeta a professora porque ela é uma bandida, não. Porque ela tem um problema psiquiátrico em casa, o problema dela também. Então, temos que olhar de outro modo. E precisamos do quê? Ajudar nossas crianças, ajudar nossas famílias. Sabe? O problema maior é esse. E hoje eu venho aqui, igual comentou, 3 minutos, é um tempo curto, mas eu agradeço de estar aqui. Então a gente precisa do quê? Eu, como pai, sei da saúde mental, disseram para mim que eu conseguiria em 6 meses. Eu tenho documentos aqui, ó. Fazem 2 anos, eu não fui mais atrás. Por qual motivo? Eu tenho que trabalhar, perdi os direitos de afastamento, perdi o direito de ser um ser humano, de ser um homem, porque eu passava necessidade e brigava, enquanto muitos demagogos e mercenários entregues nessa administração, judiando da população. Eu falo como pai, tá? Como pai. Então, eu agradeço demais vocês, e eu falo mesmo, audiência pública é a população vindo, batendo de frente, porque a população que fica em casa, sentadinho, no mimimi, não corre atrás de nada, vai perder.
Muito obrigado ao munícipe, morador Carlos César Aparecido Macedo. Convido agora o Edson Borges dos Santos, o Cebola, líder comunitário Jardim Helena. Cebola, 3 minutos, o pessoal ali vai te dar a orientação, tá bom? Fica à vontade. Vou deixar aí, ó, uma boa noite para todos da mesa. Agradecer ao vereador Marmita pela oportunidade aí de estar trazendo aí nós aí e toda a minha população aí, ó, que se encontra aí nessa situação. Hoje eu queria que vocês aí, moradores aí, ó, levantassem, por favor, aí, que hoje eu vou parabenizar vocês, ó. Nós vamos parabenizar pela luta. É igual a gente fala, deputado. A verba, igual o senhor estava comentando, para Ribeirão Preto, uma cidade tão grande, na área da moradia, é até uma indignação. Porque não está sendo gasto mesmo nada. E se está sendo gasta, é igual meu amigo Platini falou. É uma denúncia que até mesmo o deputado deixou bem ciente, que a gente tem que bater e procurar saber onde que foi gasto esse dinheiro, porque na moradia eu tenho certeza que não foi. Porque até então nós vivemos numa comunidade e sofrendo a maior opressão hoje, da parte do planejamento, ou até mesmo da prefeitura, as reintegração de posse, entendeu? Isso é uma situação que já não está dando mais. A pessoa está sofrendo pela situação, pelo modo de vida, que já é precário, ainda sofre mentalmente uma situação de pressão de reintegração de posse. Veio o decreto para ajudar, sim, o decreto 360, mas ainda tem muito aí a melhorar nele, porque até mesmo, se tem um decreto 360, tem área que não está tendo condição de habitar a pessoa, então precisamos de lotes urbanizados. Não temos lotes urbanizados, então precisamos brecar a reintegração de posse e ajustar o decreto 360 para ver o que a gente pode melhorar, para não pressionar as nossas famílias de não conseguir dormir, não conseguir trabalhar, porque eles precisam de dignidade. E nós precisamos que os senhores, nesse dinheiro, que seja destinado para Ribeirão Preto, para o projeto de urbanização fundo de área, projeto para habitação, e a gente está muito carente de uma secretaria aqui de habitação, porque infelizmente nós temos uma secretaria que não funciona, e não funciona há muitos anos. Então a gente está aqui pedindo aqui, encarecidamente, que o senhor olhe para essas famílias que estão aqui, porque são pessoas que levantam todo dia, não é porque moram em comunidade, porque eles não são bandidos. Eles são batalhadores e muitos guerreiros, porque se o governador, igual a gente fala, se ele conseguisse entrar e passar dentro de uma comunidade, andar dentro dela e saber o que é a realidade de uma comunidade, eu tenho certeza que ia mudar muita coisa. Porque se a gente aqui chegar e julgar e crucificar as famílias, porque isso não tem moradia, porque não são dignos, são sim. São muitos dignos e são dignos demais, e eu luto e morro por eles. Obrigado pelo espaço, agradeço a todos, mais uma vez agradeço a Adalto Marmita, pedimos para os senhores aí, que acompanhem aí os deputados, acompanhem essas verbas direcionadas e que traga para a cidade de Ribeirão Preto, porque eles querem fazer área de lazer. Nós temos área de lazer, temos campos de futebol para fazer educação para as crianças e não podemos utilizar porque não temos verbas para reformar eles. Então, para retirar, vamos fazer melhoria para as famílias. Tá certo. Contamos com os senhores, entendeu? E acreditamos em vocês. Obrigado, pessoal. Agradeço ao Edson, Popular Cebola. Agradeço ao Edson, Popular Cebola, pela sua fala, Edson. E dizer a você, enquanto chamo aqui o Eli Carlos Mariano Silva, da União de Moradia de São Paulo, coordenador para usar a tribuna, digo a você, Edson Cebola,
e parabenizo pela sua atuação na defesa de moradia, que o Estado de São Paulo, ele tem uma receita de 1% do ICMS para o CDHU, para a moradia. E, se não me falha a memória, acho que é o único estado da nossa federação, ou deve ter outro, mas que eu tenho certeza, o Estado de São Paulo, que é obrigado a investir 1% em moradia no CDHU, não é isso? E a gente sabe que um orçamento, 1% do orçamento do Estado é uma boa receita. E vamos trabalhar para que seja bem aplicada. Com a palavra, o orador Eli Carlos Mariano da Silva. Quero saudar a mesa aqui, na presença, né, do nosso anfitrião, vereador aqui, Adalto Marmita. Saudar aqui também todos os companheiros e as companheiras que se fazem aqui presentes, trabalhadores e trabalhadoras deste município, né? Eu gostaria de iniciar a minha narrativa aqui, lendo, né, um documento, o resultado de um protocolo que nós enviamos para a Secretaria de Habitação do Governo do Estado e obtemos uma resposta. Depois da leitura desse documento, eu gostaria de estar fazendo uma explanação e deixar uma reflexão para que os companheiros e as companheiras e os nobres e excelentíssimos companheiros que estão aqui possam também encaminhar os trabalhos. Um ofício, né, solicitação e cessão de uso para fins de produção de moradia de interesse social em Ribeirão Preto. Prezado senhora, temos aqui a honra de dirigir a Vossa Excelência para que o atendimento do ofício em referência de transmitir as informações prestadas pela Superintendência e Planejamento e Programas Habitacionais da Companhia de Desenvolvimento de Habitação Urbana do Estado de São Paulo, CDHU, o atendimento à entidade organizadora ocorre mediante seleção pública, destacando que se encontra em aberto o edital de credenciamento das entidades civis sem fins lucrativos de número 001 de 2018, visando a produção de habitação de interesse social em terrenos inseridos na malha urbana no município das regiões metropolitanas do Estado, em áreas que pode ser de propriedades da CDHU, viabilizando os movimentos sociais. E assim sugerimos a inscrição da entidade no credenciamento, buscando a viabilização do atendimento e pretendimento das famílias que compõem a demanda. À disposição, Vossa Excelência, para eventuais esclarecimentos adicionais na oportunidade, apresento o protesto de extinta Cassiano Quevedo Rosa de Avalha, chefe de gabinete. Por que, pessoal, o Eli Carlos Mariano está trazendo aqui esta informação para vocês? Porque não adianta o movimento fazer toda essa mobilização e estar trazendo não só o pessoal nas audiências públicas, como os atos e ocupações, sendo que o movimento faz a parte dele e o poder público não tem a contrapartida. Sendo que foi falado aqui que o Estado destinou para o município 700 e poucos mil, e aí assim, e desse dinheiro foi utilizado para fazer asfalto. Sendo que você for fazer uma conta baixa aqui, pequena, nessa comunidade que a gente tem 300 famílias, um projeto com um aporte de moradia de 81 mil, hoje está na casa de 24 milhões. Então, pessoal, deixa aqui uma reflexão para vocês, o companheiro está sinalizando que meu tempo está excedendo, né? Para que vocês possam estar refletindo sobre isso, principalmente aqui, Adalto, você e os deputados presentes aqui, né? Para que venha de fato estar junto com a gente nessa empreitada, para que a gente possa estar construindo moradia para esse povo, porque a moradia, tudo bem que tem outros companheiros representando outro segmento, é a porta de entrada de todos os outros direitos. Até porque, a partir do momento que você regulariza aí a moradia dessas famílias, elas vão gerar receita e vai gerar imposto. E nada mais do que a obrigação do Estado, do município e do governo federal está dando direito ao cidadão. Eu encerro aqui e agradeço a oportunidade a todos e a todas. Muito obrigado, Eli Carlos, pelas suas considerações. E agora chegamos ao final da audiência, o nosso último inscrito, o nosso prefeito de Motuca, João Ricardo
Facinelli. Com a palavra na tribuna, prefeito. Boa noite, deputado Paulo Fiorilli. Boa noite, deputado Dirceu Dalben. Obrigado. Público presente. Eu queria me solidarizar também com as professoras que estavam presentes aí, porque eu sou professor há 23 anos, eu estou prefeito, mas eu sou professor e eu sei da luta nossa. Sou funcionário público do Estado também, e eu sei da nossa luta. Queria cumprimentar toda a mesa aqui, os colegas vereadores, os vereadores do nosso município que estão aqui presentes, o Betão, a Daniela e o Alisson, e a qual eu cumprimento todos os líderes. E queria fazer um cumprimento especial ao Dr. Mauro Freitas, que está aqui, o arquiteto. Eu queria dizer para o senhor as sábias palavras que o senhor trouxe aqui. O meu município tem 4.600 habitantes, da qual 1.500 moram na zona rural. O meu município tem 1.500 moradias, 300 pagam aluguel. Tem 300 casas de aluguel no município de 1.500 moradias, 20% da cidade. Nós, juntamente com a Câmara Municipal, estamos criando o maior projeto habitacional que eu acho que o Estado de São Paulo está fazendo. Nós estamos doando para as famílias do nosso município 300 terrenos urbanizados para as famílias construírem suas casas sem a participação daquilo que o senhor falou. É nós direto com o povo. E se deputados, Mutuca, com um orçamento de menos de 20 milhões de reais, que tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, e lá é muito bem cuidado, todas as crianças têm ar-condicionado na sala de aula, todas as crianças têm lousa digital na sala de aula, todas as crianças têm uniforme. Lá é muito bem cuidado. E se um município que tem menos de 20 milhões de reais, ele pode fazer moradia, nós compramos 10 alqueires de terra, estamos fazendo o maior projeto habitacional, acho que daqui do interior e do estado de São Paulo, porque os projetos habitacionais acabaram, direto com o povo. E se Mutuca pode, Ribeirão pode, o estado de São Paulo pode, o Brasil pode, é só querer. Então eu conto com vocês. Nós fizemos aqui 3 pedidos. Eu fiz um pedido de 350 mil reais para ajudar na infraestrutura desse loteamento popular, que 300 famílias do meu município, todas as pessoas que pagam aluguel vão ganhar um terreno urbanizado. Eu fiz um pedido de apenas 350 mil reais para ajudar na infraestrutura desse loteamento. Pedi mais 350 mil reais para ajudar nas famílias que moram na zona rural, pois no ano de 1980, o governador à época colocou lá 4 assentamentos no meu município. Moram cerca de 1.500 pessoas, e essas pessoas lá foram jogadas, foram lá deixadas, esquecidas. Assentamento Monte Alegre, no estado de São Paulo, nós temos 6.000 hectares de terra nesse assentamento. Então eu peço para que o governo do estado olhem com carinho as pessoas assentadas, porque eles criam os assentamentos e depois abandonam as pessoas. E lá a gente está pedindo mais 250 mil apenas para fazer uma quadra para eles terem lazer e diversão, porque o povo precisa. E mais, me solidarizo também com a vereadora Magda do município, que eu peço também, fiz um pedido para a gente reconstruir essa ponte que tem matado muitos pais de família no município que liga Mutuca a Guariba. Então, muito obrigado a todos vocês, parabéns às famílias que vieram. Eu acho que eu sou o único prefeito que esteve aqui da região de 35 cidades, saí da minha casa, larguei meus 3 filhos lá. Minha esposa também está aqui, mas a gente veio para a gente conseguir melhorias para a minha cidade e para o nosso povo. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado ao prefeito João Ricardo Facinelli, prefeito de Mutuca. Parabéns, prefeito, pela sua fala, pela sua gestão.
É dessa forma mesmo que encara os desafios. Parabéns. Nós temos na cidade de Sumaré, prefeito, um assentamento que foi um dos primeiros, que também é exemplo no país, no estado, de produção. E fui colega seu no ano de 97 a 2004, prefeito também do município de Sumaré, e nós tínhamos uma área onde todo ano dava enchente e levava as moradias. E com recursos próprios, nós fizemos semelhante a Vossa Excelência, construímos as moradias e doamos para as pessoas, e hoje estão numa área asfaltada, com rede de água, de esgoto, banheiros, casas de alvenaria, e deixaram de morar na beira do Ribeirão Quilombo. É atitudes assim que nós esperamos do nosso governante. Estamos encerrando a nossa audiência e não tem mais inscritos. Passo a palavra ao deputado Paulo Fiorilo para suas considerações final e despedida. Bom, eu acho que a gente teve aqui uma participação importante, várias questões foram levantadas, algumas que dizem respeito diretamente à Prefeitura, outras que têm interface com o Estado, a questão do IANSP, a questão do hospital aqui do HC. Então, acho que aqui todas as propostas foram anotadas. Estava falando aqui com o Marmita, eu acho que a gente precisa avançar nessa questão da moradia. Esse recurso que veio para Ribeirão precisa ser fiscalizado. Se precisar, a gente pode questionar também a Prefeitura. E eu queria só encerrar, Cebola. Há uns 20 dias atrás, a gente teve com o presidente do Tribunal de Justiça, esteve presentes nessa conversa, eu, a deputada Beth Saão, que é de Catanduva, a deputada Márcia Lia, que é de Araraquara, eu acho que foram esses, se eu não estiver enganado. E nós fomos discutir com o presidente do tribunal para tentar evitar que o tribunal decida pelas reintegrações sem um diálogo, porque envolve vida de pessoas, de crianças, de jovens, de famílias, de idosos. E o presidente foi muito suscetível, foi muito aberto a esse diálogo. A gente foi porque, em São Paulo, vocês sabem, há um movimento de criminalização de algumas lideranças dos movimentos de moradia, tem companheiros e companheiras que estão presas, eu fui visitá-los, visitei o companheiro Sidney, que está no CDP, lá de Pinheiros, visitei as duas companheiras que estão lá em Santana, e tenho acompanhado de perto essa luta, por isso que a gente foi falar com o presidente do tribunal. Então, queria aqui já agradecer a presença de vocês, me colocar à disposição. Acho que a gente podia combinar com o pessoal da OMM lá em São Paulo, para abrir o diálogo com o secretário de Habitação. O secretário teve na Assembleia, não sei se o Dirceu participou da audiência, ele tem uma visão que não é a nossa, que não é a do prefeito de Mutuca, mas que eu acho que a gente tem que pressionar. Sem luta não tem avanço. Eu aprendi com o pessoal do Movimento de Moradia que quem não luta está morto. Obrigado, presidente. Muito bem. Agradeço aqui a participação do meu colega, deputado estadual Paulo Fiorilo, que ajudou a conduzir essa audiência, abrilhantou com as suas explanações, com as suas explicações, e agradeço principalmente a todos vocês, dos movimentos sociais, das lideranças, das pessoas que aqui dispuseram um pouco do seu tempo e vieram participar dessa audiência. Uma das mais concorridas que nós tivemos, da que eu participei pelo menos. Quero aqui agradecer a equipe da Alesp, sempre atenta, sempre colaborando e ajudando a conduzir as audiências. Quero saudar e agradecer aqui o prefeito João Ricardo pela sua participação e agradecê-lo por estar aqui presente. O único prefeito que veio aqui, mas certamente representou bem os demais 643 prefeitos do estado de São Paulo, porque o prefeito de Sumaré, o Luiz Dalben, eu mesmo represento, viu, prefeito? Que é o meu filho. Agradecer a vereadora Daniela Petrazzo, da cidade de Mutuca, tem ajudado lá o prefeito a administrar. Situação ou oposição? É o povo, né? O presidente da Câmara de Mutuca, o Alisson, a vereadora Andressa Furini, de Batatais, a vereadora de Guariba, Magna Fiscal, a vereadora também de Guariba, Neia Guimarães, que não quis usar o tempo para economizar aqui o horário, o vereador do PL de Mutuca, José Roberto, e também
ao nosso vereador anfitrião aqui da cidade, o vereador Adalto Marmita, que sempre disponível aqui para nos atender. E, em nome dele, parabenizar a Câmara Municipal aqui na sua pessoa, pelo meio de comunicação que vocês acabaram de instalar aqui, que é a ouvidoria, para poder a população ter um acesso maior aos vereadores. Uma saudação especial ao Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, que tem feito um trabalho que precisa de apoio. Enfim, agradecer a minha família, minha esposa, minha filha, que me acompanhou aqui, e a nossa assessoria, e principalmente, mais uma vez, a todos vocês pela atenção, pelo carinho. Está encerrada essa parte da minha parte como presidente, e passo para a Silvia. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação aqui das nossas autoridades compondo a mesa nesta noite, da população presente aqui também, todas as pessoas que acompanharam ao vivo, presente ou através da nossa transmissão pela Rede Alesp. Portanto, termina aqui a 12ª reunião da Audiência Pública do Orçamento. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigada. E você aí continua acompanhando a programação da Rede Alesp. Uma boa noite.